e que tem tudo a ver com o nosso próximo bate-papo, que é o Vamos Fazer Juntos. Então, eu queria aqui agradecer novamente ao Rubem e ao Emanuel. E para o nosso próximo papo, nosso próximo bate-papo, Vamos Juntos, queria só fazer uma breve apresentação e falar um pouco sobre empresas conectadas pelo mesmo propósito podem multiplicar o resultado de suas ações em prol das comunidades em que atuam. Nosso parceiro master, a Engie, é convidada para falar um pouco mais desses projetos e de sua rede de parcerias. Chamo aqui a Silvia Luz, nossa coordenadora executiva do Social Good Brasil. E também, para estar com a Silvia nesse bate-papo, chamo também a Luciane Pedro, que é a coordenadora de responsabilidade social corporativa da Engie, e que também atualmente é responsável pelo social corporativo e membro do Fórum de Sustentabilidade da companhia. Fico com você, deixo com a Silvia, deixo com a Luciane, um papo. Obrigada, Kleber. É uma alegria estar aqui contigo, Luciane, no dia do aniversário dela. Então, todos nós aqui do SGB, as pessoas de casa, certamente estão emanando todas as boas vibrações para ti, Lu, nesse seu novo ciclo. A Índia acreditou no SGB desde o início da nossa caminhada, permanece até hoje junto com a gente num movimento de cooperação, de troca, de aprendizado mútuo. Então, realmente é um prazer e uma honra poder estar aqui junto com a Luciane, com a Andy, com todos vocês, para a gente trocar essa ideia, né? Bater um papo super importante aí sobre esse fazer juntos. Antes, vou pedir para a Lu, então, se apresentar, né, do jeito dela e poder também se autodescrever para que a gente possa continuar incluindo aí todo mundo no nosso evento. Ô, Lu, seu microfone está fechado, você pode abrir? Melhor assim, desculpa, gente. Então, agora sim, eu sou a Luciane, eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, assim, na altura do ombro, eu tô vestindo uma blusa clara, a rosinha, eu uso óculos e tenho um fundo azul atrás de mim. E eu estava pensando o que me faz feliz, né? A pergunta que a gente acabou de ouvir aí, e é muito bom para mim, no dia do meu aniversário, estar fazendo algo que eu amo tanto. Então, me faz muito feliz estar aqui. Lu, então, para a gente começar, para valer, eu vou te pedir para você trazer para a gente um pouco desse panorama, né? Um contexto do cenário brasileiro, tanto em relação às causas sociais, mas também ambientais. Sei que você trouxe uma apresentação para usar para a tua fala. Então, se você puder começar nos mostrando esse cenário, tanto na tua visão quanto da Andy, acho que vai ser bem interessante. Eu agradeço se puderem projetar isso. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né? Para começar essa apresentação, eu acho que é importante falar do cenário pós-pandêmico, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que é importante dar esse contexto. Quando nós olhamos para o Fórum Econômico Mundial, né, todas as temáticas que foram trazidas no último fórum, o que mais chamou a atenção é que existem 3 temas que erosão da coesão social, crise de subsistência e a questão da saúde mental, que são 3 dos 5 riscos que vão estar muito presentes na sociedade e vão nos acompanhar não nos próximos 2 anos apenas, mas também na próxima década. Então, isso chama muito atenção, 3 riscos sociais entre os 10, né, destacados no fórum. E aí temas muito latentes vieram, como a pobreza, a insegurança alimentar, a questão da saúde mental, a educação, a empregabilidade de jovens, a desigualdade de gênero. E aí nós também conseguimos ter, né, e estar convivendo com números muito latentes, né, que tratam muito dessa desigualdade social que a gente está vivendo, né? Então, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome, isso é uma notícia recente, aí de junho. A própria questão da pandemia e de seus reflexos, né, aumentou
as questões de ansiedade, depressão em todo mundo, especialmente e também em professores, né? Tanto de rede pública de ensino ou de rede particular. Existe um impacto negativo na educação básica, então, além do êxodo, da evasão, né? Do êxodo, eu digo, daquela jovem que saiu e não voltou, a gente teve um aumento muito grande da evasão. Então, existiu aí uma ruptura que nós nem sabemos como que vai ser trabalhada, né? Outra questão também é a empregabilidade de jovens. A gente tem uma causa muito urgente aí, que é a capacitação de jovens. E aí, a primeira pergunta que me ocorre quando a gente vê tudo isso é de quem que é esse problema, né, afinal. E, além disso, alguns dados mais recentes relacionados até a mulheres. 36% dos brasileiros vivem hoje em situação de insegurança alimentar. Só que desses 36, 64% são mulheres. Então, ou seja, de cada três, né, duas são mulheres que passam fome. E a insegurança, ela tem um número muito além do da fome, porque é aquela pessoa que toma café da manhã e não sabe se vai almoçar. Esses dados são bem mais recentes, então 8 em cada 10 mulheres estão endividadas no Brasil, só que elas chefiam lares e usam crédito para compra de itens básicos da casa. Ao contrário do que a gente podia até imaginar, de que os lares são mais sustentados por homens, essa pesquisa traz que 45% dos lares são sustentados por mulheres. Tem esse último dado aqui, que é muito relacionado a vítimas de violência doméstica. Então, cerca de 17 milhões de brasileiras, né, foram vítimas aí no último ano. 8 mulheres são agredidas por minuto. E aí a pergunta vem novamente, de quem é esse problema? Então, quando a gente se pergunta isso, nós chegamos, Silvia, num ponto de pensar assim, nós vivemos tempos complexos. É assim que hoje nós, né, da responsabilidade social e da ENGE e do nosso parceiro, estamos entendendo essa situação que estamos vivendo. E Lu, para você, o que caracteriza, né, esses tempos complexos? Olhando para todos esses dados, para todas essas evidências, o que na sua visão, na visão da ENDE, caracteriza esses tempos complexos? O que acontece, né? Até a pandemia começar, já era muito urgente que responsabilidade social fosse estruturada, fosse estratégica, né? Fosse além da filantropia. Quando a pandemia vem e demonstra a urgência, né, de você ter programas, de você conseguir olhar futuro, olhar consistência, repensar causas, a pandemia acabou acelerando, né, essas questões de que não adianta eu falar assim, não, esse papel não é meu, isso é o governo que vai fazer. Essa estrada aqui não é minha responsabilidade. O que aconteceu quando a gente fala da complexidade é que a própria, aquelas 3 letrinhas, né, tão famosas atualmente, que é o ESG, elas vieram muito para a borda, né, para a superfície. E elas tornam urgentes as empresas repensar as suas estratégias, os seus negócios, diante da tríade de eu tenho sim que desenvolver, mas eu tenho sim que preservar o planeta, eu tenho sim que respeitar as pessoas, porque os aspectos de mudanças climáticas, e aí a complexidade, Silvia, é muito forte, né? Todas aquelas questões do meio ambiente que a gente achava na área social, que é do meio ambiente, é da sala ao lado, não é da sala ao lado, né? Os impactos, eles vão ser todos na sociedade, nas pessoas, e vão ser em gente. E como que eu faço para a gente existir no futuro? Então, o tempo complexo é muito isso, você ter que rever todo momento, é você ter que ter mais maleabilidade. Uma causa que hoje é a causa pode não ser amanhã. É um pouco isso. E aí, nesse contexto, até avançando um pouquinho mais, quando a gente fala. Eu só estou tentando avançar os slides. Quando a gente fala, então, de empresas fazendo seu papel,
nós entendemos que as empresas têm que ir além da geração de lucros e empregos, né? Como eu estava comentando. E aí, nesse contexto, a filantropia ela veio com muita força na pandemia e ela ainda é necessária. Ela é tão necessária ainda. A gente ainda tem muitas urgências, emergências, calamidades, aquilo que é inesperado, e mais do que tivemos no passado, né? As próprias enchentes, que antes eram mais raras, hoje estão muito vivas. Só que nós temos que também trabalhar com questões de incentivos fiscais, porque acreditamos mesmo que podemos reverter parte dos impostos de uma forma ética, moral, para as comunidades onde atuamos, mas o que vem com muita força são os programas que nós chamamos de programas estruturantes, que são aqueles programas de médio e longo prazo, são aqueles programas que não medem só alcance, mas que medem também o impacto, né? E aí, nesse contexto, eu estou tendo aí, ó, uma questãozinha aqui para passar os slides, mas nós ali na Ende nos perguntamos se o cenário é tão complexo, se mudou, se eu preciso rever meu papel de responsabilidade social, como que eu faço para multiplicar os impactos positivos desses projetos que todos nós fazemos? Como eu otimizo o valor agregado, né, dessas iniciativas? E aí nós acreditamos que se nós conectarmos as empresas por propósitos similares, o resultado das ações das comunidades elas vão ser maiores. E aí surge o Parcerias do Bem. O Parcerias do Bem é muito esse conjunto de iniciativas e projetos sociais desenvolvidos em parceria com clientes e parceiros. Ou seja, não tem mais espaço para que o conhecimento fique só comigo, que é algo que eu aprendi na comunidade, que um projeto que deu muito certo seja só da Engie ou só de uma outra empresa. Vamos compartilhar, vamos fazer junto. Né? As pessoas querem fazer junto para multiplicar o efeito. É o ODS 17, né, Silvia? Lá em 2017, quando foram lançados os ODSs, né, substituindo os ODMs, né, a gente se perguntava, afinal, o que esse ODS 17 veio fazer? Sim, Lu, e o que eu te pergunto é o seguinte, né, essa fórmula que parece tão simples, né, e tão comum e usual de a gente fazer junto, de cooperar, de colaborar, mas por que nem sempre ela é praticada, né? Então, qual é a visão de vocês, de impulsionar que isso de fato aconteça no setor privado, mas também em outros setores, de construir essa rede que se apoia numa visão até de pré-competitividade, né? De fato, temos causas comuns e precisamos andar juntos em prol da solução dos nossos maiores desafios. Qual é a tua visão em relação a isso, Lu? Eu acho que assim, ó, a primeira questão é quando você pensa, nossa, parece tão simples, né? A gente fala isso para as nossas crianças quando elas saem de casa, olha, faz o trabalho junto, vai ser melhor, né? Não faz sozinho. Uma ideia a mais, elas são muito melhores elaboradas. Só que o que eu acho é que mais uma vez, né, as dificuldades que a pandemia trouxe, especialmente na áreas sociais, aonde nós estamos ainda trabalhando os reflexos dessas dificuldades e achamos que ainda, infelizmente, ainda vai piorar antes de melhorar, né? E somos otimistas que vamos ter que trabalhar arduamente aí nos próximos 5 anos. Isso acabou mostrando que as empresas elas precisam se unir, elas precisam. Eu não preciso aprender do zero, eu posso aprender com uma empresa que já trabalha nisso, ou vice-versa. E essa união de esforços, ela com certeza vai levar para a sociedade, né, um resultado muito melhor. Então, parece simples, mas quando trabalhado entre empresas que acreditam em propósitos e causas similares, a gente não teve ninguém até hoje, né, que a gente fale parcerias do bem, e a empresa fala, não, acho que isso não é importante. Acho que é o contrário, as empresas estão achando muito importante. Nós completamos 1 ano do programa, Silvia, agora, né, em outubro.
A concepção dele já vinha desde 2020, e aí nós temos alguns indicadores que eu estou projetando aqui, né, que eu acho que está todo mundo vendo. E fora isso, o que nós fizemos, né? Qual que é o modelo desse programa? Nós tentamos tangibilizar um pouco aquilo que era intangível. Então, pegamos produtos sociais, projetos sociais e transformamos eles em produtos para começar uma conversa com as empresas. E conseguimos entender que as empresas elas acabam atuando nas mesmas áreas, né? Porque as demandas são muito parecidas. Então, por exemplo, a Mulheres do Nosso Bairro é um programa que nós idealizamos no período da pandemia. E o Mulheres do Nosso Bairro, ele trabalha justamente em vários eixos, mas um dos eixos que ele trabalha é a questão do combate à violência doméstica, o outro eixo é a questão de editais de renda, né? O outro eixo, apoio a empreendedorismo e assistência à saúde, isso tudo numa rede de parceiros como o Instituto Maria da Penha, Educa, Sebrae Delas, né? Que já vem com essa conotação de que precisamos nos unir para combater ainda questões que a própria mulher vive, né, ainda muito difíceis, mesmo que a pandemia tenha acabado. Outros produtos aqui que eu vou passar rapidamente, que eu não quero me estender, né, mais no tempo, é a questão da educação. A gente trabalha em 3 eixos principais, né, educação, cultura e geração de renda. A questão da cultura, então, implantação de locais, de centros de cultura, onde lá eu possa fazer contraturno escolar, né? A capacitação, não só para fazer um projeto, mas também para entender como usar a lei de incentivo, e aí, dessa forma, a gente tem, inclusive, uma campanha de IR interna que a gente faz. E aqui, Silvia, a gente tem alguns cases, tá? Então, assim, e até em função do tempo, né, que a gente tinha, aqui eu trouxe só um case, que é um case com uma empresa francesa, que é a Essilor, francesa como nós, né? E aí a gente se aproximou, e a Essilor ela produz aquela lente Varilux. Então, nessa ação aqui, nós distribuímos, né? Na conclusão da ação, a gente acabou distribuindo 800 óculos para todas as crianças e jovens da rede pública de ensino, porque ela só tem rede pública, tá? E moradores da comunidade. Essa cidade Umburanas é uma cidade no interior da Bahia, que é o 4º menor IDH do Brasil, onde nós temos parques de energia eólica. Então, assim, o que aconteceu aqui? Um óculos que custaria R$ 400 com a armação e com uma lente, custou R$ 70, e nós apoiamos para trazer o oftalmo, e foi uma parceria 1 a 1, né? E o resultado, assim, até tem um filme sobre essa ação. Os filmes, até de todos esses projetos que eu falei, Silvia, eles estão disponíveis, né? Depois você conta para a gente aonde, para o pessoal acessar. Esse aqui é um que é incrível, assim, né? Ele demonstra uma parceria, que é uma parceria comum e simples, né? Mas que na ponta acaba levando a algo que as crianças nem sabiam, crianças que nem sabiam que não podiam enxergar, né? Então, é uma dos cases, a gente já tem mais de 20 nesse 1 ano, né, diferentes, e aí é esse o conceito, é o conceito de fazer junto. E o conceito, né, que é a última frase aqui minha, que eu queria deixar, é isso, é de se perguntar que mundo que a gente quer deixar mesmo para as futuras gerações, né? Porque no final tem a ver com isso. Ai, Lu, é muito inspirador, assim, ouvir você trazer, né, esses exemplos práticos. Então, vai mais do que a ideologia, né, da Indy em incentivar, desenhar e realizar esses projetos, é mostrar os resultados, né, trazer as histórias das vidas
das pessoas que foram transformadas, assim. Te agradeço muito, por isso é sempre uma grande honra, né, a gente ter vocês como nossos parceiros. A gente está chegando aí nos minutos finais, faltam mais ou menos aí uns 5 minutos para o painel finalizar, e esses vídeos que a Lu comentou vão ficar na nossa plataforma digital, então acessem lá, vai ter um espaço específico para vocês poderem assistir esses vídeos, e eu vou trazer agora algumas perguntas do público que foram surgindo aí ao longo do painel para que você possa ainda nos responder. Então, a primeira delas é o seguinte, né? Pensando que a Engie é uma empresa num pote muito grande, enfim, com recursos e tal, a gente ainda imagina que não é fácil, é complexo que você consiga realmente desenhar esses projetos, executar, mas para esses empreendedores também que estão começando agora, ou que têm uma média, pequena empresa, qual é a dica que você traz para quem empreende, para que eles possam também, além, né, de realizar seus serviços, criar seus produtos, que eles possam fazer algo pelo social, pelo ambiental? Na tua vasta experiência, qual é a tua dica para esses empreendedores? Olha, a gente tem tido experiências maravilhosas, assim, de conviver com as empreendedoras do Mulheres do nosso bairro, né? São 140 mulheres que estão no Brasil inteiro e que receberam, né, nos editais passados, recursos. Inclusive, se você me permitir, Silvia, eu quero fazer um convite para as mulheres, né, se cadastrarem, né, no edital que está aberto até o dia 14 de novembro. O Social Good é um parceiro nosso numa das categorias, especialmente, né, de inovação social, mas tem mais 2 categorias, implantação de cozinhas. E aí, por que eu estou chamando esse tema para conseguir responder a pergunta? O que nós temos visto, e aí, assim, sim, né, porque para a Engie, talvez demore, mas vocês estruturam um projeto e depois vocês têm uma aprovação e vocês colocam de pé. Né? E para mim, que sou pequena, eu acho que, assim, outro dia eu ouvi algo do Sebrae dela, num painel do Sebrae delas, que eu acredito muito, que primeiro é assim, o antes feito que perfeito, sabe? Eu já estou falando de prática. Põe para acontecer, coloca, né? Começa. E se for para errar, erra bem rapidinho, assim, né? E eu estou falando do antes feito que perfeito, depois que você teve a vontade, né? Porque para mim, a primeira palavra que sempre me ocorre, assim, que eu gosto muito é vontade. Assim, eu tenho vontade, eu vou buscar me disciplinar, né? Eu acredito também muito que a disciplina, aquela chamada da disciplina faz a diferença. E na hora que você começa, não espera estar perfeito. Esse projeto aqui eu vou tentar, eu consigo, eu acho que é por aí. Eu podia ficar falando aqui mais 10 minutos em cada resposta, assim, vai ser difícil. Lu, é muito legal, porque isso é uma das mentalidades em que a gente também vai trazer para outras programações, que é dessa aprendabilidade, né? De como eu consigo aprender, desaprender, continuar aprendendo. Então, esse errar rápido, mas fazer, né? Não esperar ficar perfeito, eu acho que é uma dica maravilhosa. Tem uma frase que eu não sei bem a autoria, tá? Eu já ouvi a Monique Evelyn falando, já ouvi a Fernanda Cabral também falando, mas que fala assim, não compare o seu começo com o meio de ninguém, mas faça, né? Então, que a gente possa fazer. E aí eu vou trazer a última pergunta aqui para a gente finalizar, mais pessoal, mais Luciane, assim. O que te inspirou nesses anos todos, né? Eu já te conheço, já faz bastante tempo, empreendendo nessa área social, né? Liderando aí dentro da Engie toda essa área de responsabilidade social, mas lá dentro, assim, o que fez a Lu levantar e colocar sua energia, seu conhecimento em prol dessas causas de impacto? Ai, gente, é algo que chega a ser até viciante, assim. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, né, o quanto que eu acho que o que me inspirou é quando eu percebi pela primeira vez que algo que eu achava tão pequeno que eu podia estar fazendo gerava diferença, né, para alguém. E aí aquilo veio e me alimentou, sabe? Falei, meu Deus, eu posso ajudar, é aquela estrelinha do mar, né? É pouquinho, é um pouquinho de areia.
E isso é hoje o que me inspira, e quando a gente fala de propósito, assim, eu tenho a felicidade de conseguir, né, materializar isso para mim, é quando eu vejo assim, não, eu estou fazendo isso aqui, tem 10 etapas na frente, mas é porque lá naquela ponta, lá naquela sociedade, aquela criança ganhou um óculos. E eu sei o jeito que ela, quando ela colocou o óculos, ela enxergou. Isso me inspira. Então, assim, é a ponta. E fazer isso mais vezes vai transformando a tua vida com um propósito, né? Você vai vendo um objetivo, você tem uma. A gente não está à toa, né? A única questão é que quanto mais você faz isso, vou dizer que a contraindicação, né, desse remédio do bem, vamos dizer assim, dessa receita, é que você quer fazer sempre mais. Então, eu tenho sempre a sensação de que a caixa continua mais cheia e que eu tenho pressa e que eu quero fazer. Então, inspiração é gente, é gostar de gente, é querer que gente seja um pouco mais feliz, assim, nas suas dores. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi. Essa pergunta não estava no script, hein, Silvia? É um momento de Não tá. improvisação. É muita inspiração, mas também transpiração, né? É colocar, arregaçar a manga e fazer as coisas acontecerem. Isso, Lu, eu te isso. agradeço É fazer todo demais dia. pelo teu trabalho, pelo trabalho da Indy, pela parceria. A Indy ainda vai estar com a gente, né, em 2 outros momentos do festival. No Sim, dia sim, 3, a gente vai sim. ter uma oficina prática, e no dia 5, também aqui em Florianópolis, com a Luciana Navarrete. Então, mais uma vez, feliz aniversário, que você Obrigada, tenha aí um querida. resto de dia, uma noite muito abençoada. Obrigada por tudo. É um prazer estar aqui com você, viu? E a gente segue a Obrigada. programação. A alegria é minha. Obrigada, viu? Tchau. Um abraço. Tchau.